Oi, gente. Vamos continuar então a nossa história que a gente estava comentando esse livro, 13 Almas. Ih, tô mostrando o livro de cabeça para baixo. A 13 Almas do Marcelo César. No vídeo passado, a gente falou do capítulo 1 ao capítulo 6. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês do capítulo 7 ao capítulo 13. Esse livro tem 48 capítulos, mais o epílogo, né? Aquele espécie de conclusão da conclusão que alguns livros têm. Então, assim, ó, como a gente viu no vídeo anterior, esse livro aqui conta a história daqueles 13 corpos, ou daquelas 13 almas, como diz o título, que foram encontrados juntos no elevador, no edifício Joelma, que incendiou, e casualmente, justamente esses 13 corpos que estavam juntos, nenhum deles foi identificado. Aqui no livro, pelo que eu estou lendo, até o capítulo 13, ele vai falar especificamente de uma das almas, que talvez seja a alma da Durvalina, a chamada Lina, que até então a gente tem como a personagem principal, a protagonista. O livro, como eu disse no vídeo anterior, ele começa com 3 situações. Ele começa com a situação de 2 amigas que estão no centro espírita, e uma delas começa a comentar com a outra sobre a situação do pai dela, que está com câncer em estado terminal, e segundo a enfermeira, ele passou a noite chamando uma tal de Lina. Só que ninguém da família dela conhece nenhuma Lina. Para surpresa da família, ele está chamando essa Lina. Nesse meio tempo que essas 2 amigas, a Amanda e a Nádia, se não me engano, tem muito personagem nesse livro, estão comentando, vem o dono do centro, o fundador desse centro espírita, e diz que precisa falar com o pai de uma delas, no caso, esse pai que está doente em fase terminal, por causa de uma Lina. As duas ficam incrédulas pensando, né? A gente estava comentando que nem mesmo ela, que é filha, conhece, e o dono do centro espírita vem e fala uma coisa dessas. Elas ficam ali incrédulas, e essa é a primeira situação. A segunda situação é a situação da Durvalina, da Lina, que ela é de uma família de retirantes da seca, que como eles são quase que os últimos, ou os últimos, como eles comentam ali, a sair do lugarejo onde eles moram, porque eles vão sair para não morrer de fome, porque nunca mais choveu, não tem mais o que comer. O homem tinha, o pai de família, se não me engano, tinha umas garrafas de cachaça e foi trocar por rapadura e farinha para eles poderem comer no caminho. E eles a mulher, né, comenta, e eles também, que eles não querem mais subir o Brasil, eles querem descer, porque subindo, segundo eles, é só seca. Então o homem diz: vamos lá para aquela cidade. Dizem que estão construindo uma cidade nova lá perto de Goiás, e a gente deduz, porque essa parte se passa na década de 1950, a gente deduz que é a cidade de Brasília que estão construindo. Bom, eles no caminho, por muita fome, eles têm que matar um bezerro, uma vaca, alguma coisa assim, um bicho, né? Um gado que eles encontram no caminho. E nisso aparecem os supostos donos, ou jagunços, ou sei lá, e disseram: ai, tu matou o gado nosso e tal. E daí o pai de família diz: eu tive que fazer isso, meu filho está passando fome, era só para matar a fome e tal. Mas eles não querem nem saber e matam o pai, a mãe e o irmãozinho da Durvalina. A Durvalina se salva, porque bem nessa hora
ela tinha passado mal, comeu demais aquela carne, estava com muita fome, alguma coisa assim, e daí ela tinha se afastado um pouquinho para vomitar e para fazer cocô, como a gente imagina. E ela vê toda aquela cena, mas os jagunços igual encontram ela e só não abusam dela naquele momento porque eles perguntaram quantos anos ela tinha, ela mentiu que tinha 10 anos e não disse que tinha 14, e daí eles pensaram, é muito criança, né? Não, a gente não pode fazer isso. Mas vai que ela começa a sentir o perigo de andar com aqueles jagunços e ela resolve simular ali uma, como é que eu vou dizer? Ai, agora perdi o termo. Ela meio que, ai meu Deus, não acha esse termo, a seduzir, achei o termo. Ela começa a simular uma sedução assim sexual e acaba conseguindo matar os dois jagunços. E foge para o meio da estrada. Nesse meio tempo vai passando um senhor, o Aderbal, e dá carona para ela, fica com muita pena dela, leva ela para casa. Esta é do, eu contei para vocês no vídeo anterior. Aí o que acontece a partir desse 6º capítulo até o capítulo 13? Ela chega lá na casa do seu Aderbal, num primeiro momento a dona Eugênia, que é a mulher do seu Aderbal, não aceita muito a Nina, porque ela não quer que ninguém fique no lugar da filha dela, que já morreu, e morreu casualmente com a mesma idade que a Nina tem agora, a Lina, melhor dizendo, que é 14 anos, mas com o tempo a dona Eugênia vai amolecendo, chega a Melissa, que é sobrinha da dona Eugênia, gosta muito da Lina, as duas ficam amicíssimas, a Melissa conta que foi abusada pelo padrasto, a Lina conta que matou os jagunços para não ser abusada, e elas ficam com uma amizade bem forte. A Lina sonha com uma tal de Marusca, que diz para a Lina, Lina, tu vai ter que agora aprender a frear esse teu jeito impulsivo, esse teu jeito justiceiro. Tu já passou muito tempo querendo vingar mortes, brigar e tal. Agora o teu espírito já evoluiu um pouco. Tu tem que ver outras formas de superar as coisas, tudo isso em sonho, né? Porque a Lina também é muito sensitiva. Ela sonha com a Bibiana, que era curandeira lá de onde ela morava no sertão, e agora começou a sonhar com a Marusca, que é uma espécie de amiga íntima do plano astral, uma espécie de anjo da guarda dela. E a Marusca disse que a vida dela vai mudar muito de uma hora para outra. E essa é a segunda situação. Então, a situação da Lina está assim. Agora, ela se adaptou na casa da dona Eugênia e do seu Aderbal, e eles pensam até em adotar a Lina. Volta e meia eu chamo de Nina, mas é Lina, Durvalina. A terceira situação que eu tinha contado para vocês é de uma família que está falida. O pai foi cafeicultor, depois com a crise da Bolsa de 1929, ele passou para a plantação de algodão, mas daí nesse meio tempo ele viu que os cassinos e os jogos de azar davam muito dinheiro, ele resolveu apostar todo o dinheiro que ele tinha do tempo que ele tinha sido cafeicultor e do tempo que ele tinha plantado algodão, ele resolveu apostar tudo que ele tinha, o que ele não tinha, fazendo empréstimos, né, num cassino luxuoso, que seria o melhor cassino, melhor ainda que o cassino da Urca, que recém tinha sido também feito. Só que nesse meio tempo que ele investiu tudo que ele tinha, o que aconteceu? O governo federal, o presidente de então, proibiu terminantemente, e vamos dizer assim, para sempre,
os jogos de azar no Brasil. Claro que a gente sabe que tem até hoje as loterias, mas os jogos assim clandestinos, vamos dizer assim, os jogos administrados pela economia privada, porque o setor público, a gente sabe que ainda administra jogos de azar até hoje, né? As loterias estão aí. Bom, aí como foram proibidos os jogos de azar no Brasil, o que que aconteceu? Aquele cassino que ele tinha perdeu toda a função, né? Foi-se por água abaixo, ele acabou falindo e morreu. E a família é composta de 3 irmãos e da mãe. O Daniel, que é o irmão do meio, a Solange, que é a irmã mais moça, e a Eunice, que é a irmã mais velha, que é aquela que eu falei para vocês no vídeo anterior, que faz 10 anos que ela está dentro do quarto, o que alguns de nós chamaríamos hoje com depressão, mas que no desenrolar ali, né, que a gente está vendo agora até o capítulo 13, ela está obsedada ou obsediada, né? Em cada livro espírita a gente lê de um jeito, e o próprio livro chama das duas formas, por espíritos. E daí a gente vê ali que tem também essa obsessão, né? Dos espíritos, tem pela a mulher de um ex-namorado dela, a ex-mulher de um ex-namorado dela, que morreu, né? Porque o homem deixou ela para namorar a Eunice, ela ficou depressiva, teve uma doença e morreu, agora ela fica perseguindo a Eunice. Ela teve um namorado também, que eu não sei se é esse ou é o outro, um tal de Paulo, eu não sei se é o marido dessa mulher que persegue ela ou é outro. Dá a entender também que o próprio pai dela, por algum motivo, o pai que faliu e morreu depois, também fica ali ao redor, não sei se para ajudar, para atrapalhar. Então ela é muito sensitiva, ela capta muito essas energias negativas, então ela está numa depressão profunda. Mas agora a Solange, como ela frequenta o centro espírita, ela está levando o pessoal do centro espírita lá para a casa dela, né, da mãe dela, para fazer impasses, e a Eunice, muito aos pouquinhos, está voltando, porque antes ela estava num estado totalmente apático. Ela não falava com ninguém, ela nem sabia onde estava, ela mal comia. Agora ela começa aos pouquinhos a interagir com os outros. Eles têm que entregar a mansão, eles já se viam, vamos dizer, no olho da rua, mas nesse meio tempo o irmão do meio, Daniel, revendo tudo que o pai tinha que pagar, o que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, ele descobriu que o pai tinha aceitado como pagamento de alguém que devia para ele uma casa. E essa casa o pai botou no nome dos 3 filhos. Então, essa casa, a justiça não foi buscar como pagamento das dívidas do pai. Essa casa foi preservada. E eles ali sabem que mesmo que tenha, que seja de alguma forma buscada, vai levar anos. Então, eles vão conseguir se recuperar até onde morar. Essa casa fica na cidade mineira de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. Se eu disse errado, me desculpem os mineiros, né? Que quando é de um estado para o outro, às vezes a gente... É a mesma cidade onde mora atualmente a Lina com o seu Aderbal e a dona Eugênia. Então, essa família falida vai se mudar para Minas, justamente porque lá tem uma casa que eles nem sabiam que existia, mas a casa é deles. Então, eles estão fazendo tudo isso assim de passe espírita, de orientação espiritual, para convencer a Eunice de sair daquele quarto e daquela casa, porque ela não quer, ela está muito apegada, mas por manifestações que aconteceram ali na casa e com os pessoal da casa espírita também,
a gente viu que, na verdade, são aqueles espíritos que ficam obsedando ela, que não querem deixá-la sair dessa casa. Então, até o capítulo 13, é mais ou menos isso que vem evoluindo. A primeira situação, a gente não soube mais nada daquele pai em estado terminal que chama Pelalina. A segunda situação, a Lina conseguiu se salvar, pegou a carona com o seu Aderbal no meio da estrada, aos pouquinhos conquistou a dona Eugênia, os dois já pensam em adotar a Nina. A Nina tem sonhos com a Marusca, que é uma espécie de anjo da guarda dela, de melhor amiga do plano espiritual. E ela se deu muito bem com a Melissa, que é a sobrinha e afilhada do seu Aderbal e da dona Eugênia. Se deu muito bem, elas acham que se conhecem de outras vidas. E a terceira situação é que agora essa família falida descobriu que tem uma casa e vai se mudar para Teófilo Otoni, que é a mesma cidade onde a Nina mora. Tá, gente? Então, por enquanto, 13 almas do Marcelo César, ditado pelo espírito do Marco Aurélio, está assim. Aí eu pretendo, dentro do possível, no próximo vídeo, falar mais um pouquinho dos capítulos para vocês, tá? Enquanto estou aqui na minha filha, eu vou fazendo isso. Tô com esse projeto, assim, de fazendo isso. Não sei se vou falar os últimos capítulos, né? Porque vocês não gostam de spoiler, a geração de vocês. Se fosse a minha geração, ia até dizer, conta logo o final, né? Porque a minha geração gostava de ouvir o final das histórias, mesmo que fosse depois ler o livro ou ver o filme. A geração de vocês não gosta muito. Daí eu vou procurar mesclar. Uns eu conto final, outros não. Quando é para vestibular, eu conto final, né? Porque daí é para vestibular, vocês têm que saber, as pessoas têm que saber para saber o que responder, né? Nas questões. Mas essa como é uma história espírita, não sei se eu vou contar o final ou não. Mas é muito interessante, eu estou gostando muito mesmo, tá bom? E até o próximo vídeo, e obrigada pelos comentários, pelas curtidas, tá? E aguardem nossos sorteios quando eu voltar para casa, que a gente já atingiu o número para o sorteio, tá bom? E até o próximo vídeo.